Presta atenção nesse vídeo inteiro, porque o negócio aqui é cabeludo, tá? Negócio aqui não é brincadeira, tem uma série de questões aqui. Eu vou trazer para você essa entrevista que o advogado do Braga Neto concedeu ontem na Globo News. Essa entrevista ela é muito importante porque ela mostra claramente como é que tá o Braga Neto. E é claro que o Braga Neto está uma beia. Afinal de contas, ele está preso por conta do Cid, do Mauro Cid. E agora o advogado do Braga Neto, ele começa a atacar o Mauro Cid e o pai do Mauro Cid. Ele ataca os dois. Ele fala que o Mauro Cid é um mentiroso, contumaz, ele coringou. Essa é que é a verdade. Agora, é importante você entender a timeline, o andamento das coisas. Quando nós colocamos várias vezes esse áudio de desabafo do Mauro Cid, em que ele fala, olha, ele fala uns palavrões ali, né? Olha, só eu que me ferrei nessa história. Ele não fala ferrei, né? Mas nós estamos aqui amenizando. Olha, só eu que me ferrei nessa história toda. O Bolsonaro tá milionário, porque foi quando o Bolsonaro recebeu aquelas doações de Pix. Todo mundo que tá no entorno do Bolsonaro se elegeu, tem cargo, é deputado e tudo mais, e eu me ferrei. Eu, a minha família, nós nos ferramos aqui. Só nós aqui que estamos ferrados. E o Mauro Cid preso. Esse áudio, que foi interceptado pela Polícia Federal, na nossa teoria aqui, a gente não tem como afirmar isso, mas a impressão que dá para quem está acompanhando tudo isso, você sabe, a gente acompanha diariamente isso, a impressão que dá é que o Mauro Cid fez questão que esse áudio fosse divulgado e que esse áudio chegasse até o Bolsonaro. Porque ali é o Mauro Cid dando um grito, falou, olha, meu irmão, faz alguma coisa aí porque o negócio tá feio aqui. Tô preso, me sinto abandonado, me sinto desamparado e eu fiz aquilo que você mandou. Eu fui na tua onda. E aí você não faz nada, a coisa vai acontecer aí daqui a pouco. Ele tava falando isso para o Bolsonaro e ele tava falando isso para todo mundo próximo do Bolsonaro que tem culpa no cartório. Pois bem, até lá, até aquele momento em que esse áudio é divulgado, que acontece uma série de questões, até lá o Mauro Cid não tinha feito a tal delação como fez, ele não tinha entregue o Braga Neto como entregou, não tinham sido envolvidos os militares diretamente, nada tinha acontecido. Só que aí o que veio? Veio uma investigação da Polícia Federal nos computadores do Mauro Cid e também nos celulares. A Polícia Federal, ela leva até especialistas do mundo, né, que são os maiores especialistas do mundo em recuperação de material, para que pudessem salvar novamente materiais que já tinham sido excluídos dos computadores e dos celulares do Cid. Ele excluiu, mas ainda havia a possibilidade de recuperar esse material. Recuperado esse material, a polícia tem acesso a todas essas conversas, inclusive essas mais novas, nesse relatório de mais de 800 páginas, que incrimina o Braga Neto, vários generais, que mostra aqueles detalhes todos deles tentando assassinar o Alexandre de Moraes, tentando assassinar o Lula, o Alckmin, mais uma série de questões. Aliás, essas questões foram as mais graves, mas tem muita coisa complicada ali. Reuniões de militares, um tentando atacar o outro. Essas atitudes do Braga Neto, que são atitudes que, segundo os relatos, são atitudes de bandidos, de um bandido, de um criminoso. E aí nós temos uma série de questões. O Mauro Cid quase perde todos os benefícios que ele teve das delações e ele é chamado novamente para prestar esclarecimentos para a Polícia Federal. Que os caras estão perguntando, mas peraí, você está querendo blindar o Braga Neto? Porque até agora você não falou nada sobre o Braga Neto. Nós temos aqui, nós temos esses encontros que ele fez com outros generais, nós temos essa tentativa de assassinato. E você está querendo blindar? Ele falou, não estou querendo blindar.
Falou, então se você não está querendo blindar, você vai ter que entregar alguma coisa aí. Você vai ter que falar alguma coisa. E é nesse momento que o Mauro Cid, ele faz uma declaração que é gravíssima, que trata do envolvimento direto do Braga Neto no ato do 8 de janeiro. E aí ele diz o seguinte: o Braga Neto entregou dinheiro para os terroristas do 8 de janeiro dentro de um recipiente de vinho, uma sacola de vinho, uma caixa de vinho. E aí, nessa hora, é a primeira vez que a gente vê entrar em cena o Braga Neto por intermédio de uma delação do Mauro Cid. Porém, isso é importante deixar bem claro, antes dessa delação já tinham surgido todos esses, praticamente, não com relação a essa questão da entrega do dinheiro, mas praticamente tudo isso que foi apurado do próprio material do Mauro Cid e de celulares que foram apreendidos com outros militares. Então, primeiro, o envolvimento direto do Braga Neto e depois a delação do Cid dizendo, olha, ele deu dinheiro para os terroristas. Aí não teve jeito. Braga Neto é imediatamente preso, mas também por uma questão importante. O Braga Neto, ele estava tentando interferir nas delações do Mauro Cid e também interferir junto ao pai do Mauro Cid. E aí nós temos essa entrevista, o Braga Neto muda de advogado e nós temos a entrevista com esse novo advogado que está há 10 dias e que dá essa entrevista para a Globo News ontem à noite e mostra uma série de questões que já é, digamos, a linha de defesa dele em relação ao Braga Neto. A primeira questão que ele fala é o seguinte: Braga Neto não vai fazer delação premiada porque Braga Neto não cometeu nenhum crime. Eu vou trazer para você trecho dessa entrevista, que é muito importante você prestar atenção, e daqui a pouco a gente vai trazer uma conclusão que é o ponto principal de tudo isso. A conclusão de todo esse emaranhado de situações, e vou trazer para você quem é que ganha com isso e quem é que perde com isso. Esse é o ponto muito importante. Mas vamos ao trecho da entrevista. Zero. Não existe a possibilidade do general Braga Neto fazer um acordo de colaboração. Por quê? Porque ele não praticou crime algum. E o que eu faço quando assumo a defesa, e eu confesso a você que eu não vi essa manifestação do advogado, mas também não tem relevância no que eu vou fazer. O que eu fiz, Demetrio? Eu faço uma petição e peço para ele ser ouvido. Por quê? Porque ele vai falar. Braga Neto não tem receio de absolutamente nada. E eu acho surreal que, depois desse pedido de prisão feito pela autoridade policial, referendado pelo Ministério Público e definido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, eles não ouçam o meu cliente. O senhor está falando da delação do Mauro Cid, a gente está perguntando da delação do Braga Neto, o senhor disse que é chance zero. E aí o senhor disse que é uma delação mentirosa, mas não é o que pensa a PF, a PGR e o Supremo. Como o senhor sabe, o senhor leu o relatório, decisão do ministro, a delação foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes e passou por todas essas etapas. No ponto da obstrução de justiça, a PF é bem clara e o ministro Moraes concorda com isso na decisão de 33 páginas que ele deu no dia da prisão lá do Braga Neto, dizendo que, olha, o Mauro Cid, na delação premiada, confirma, complementa dizendo que, sim, o Braga Neto tentou obter informações confidenciais da delação premiada e, por isso, ele solto seria um risco por tentar interferir na investigação. Quando o senhor conversa com o Braga Neto sobre esse ponto específico, o que ele diz sobre a obstrução de justiça? Sadia, vamos lá. O Cid prestou 11 depoimentos. 11 depoimentos, Demetrio. Ele foi, voltou, mentiu, tentou corrigir a mentira. A sua defesa soltou notas e notas que vocês colocaram aqui. De manhã ele deu uma entrevista, isso foi para você, de manhã ele deu uma entrevista para você, à tarde a defesa mudou Mas eles confirmam tudo lá no Supremo, né? Vamos lá. Ele diz, para ficar no exemplo da reunião de novembro de 2022. Isso, 12 de novembro. Num primeiro momento, o Cid presta um depoimento e diz, olha, nós fomos lá na casa do general Braga Neto, tiramos uma foto e conversamos ali, amenidades. 8 meses depois,
Quando ele estava em risco de perder mais uma vez a sua colaboração, porque é um mentiroso contumaz, ele vem com um novo ingrediente, uma entrega de dinheiro por parte de Braga Neto para financiar o suposto golpe. E o que é interessante é que esse detalhe não é um detalhe qualquer, né? Não é um detalhe de um relógio, de uma abotoadura, não. É uma questão central. Ele esqueceu disso nos outros 11 depoimentos. Ele não fala como era essa sacola, como era o dinheiro, como o dinheiro veio. Como é que pode dar credibilidade a uma fala de um sujeito que mentiu o tempo inteiro e que estava desesperado? Nós temos que lembrar que esse homem ficou 129 dias preso. E só assim ele conseguiu seu acordo de colaboração premiada. A imprensa precisa olhar um pouco para o retrovisor. Eu acho que é fundamental. Vamos lembrar da época Lava Jato, que vocês aqui criticaram várias vezes os excessos que foram praticados naquela oportunidade. Teve uma meia-culpa de alguns órgãos da imprensa. O que está acontecendo agora? Qual a diferença de algumas delações que fizeram com a pessoa Mas o senhor está dizendo que o Cid foi pressionado a fazer essa delação premiada? Ele diz isso. Não, ele não diz, é o contrário. Ele Como foi, não? inclusive... Você esqueceu dos áudios que a Veja publicou? Mas ele depois foi chamado ao Supremo e perante o juiz auxiliar do ministro Moraes, Dr. Fábio Chora, ele disse que fez a delação premiada de livre e espontânea vontade. E aquela voz era de quem? E foi confirmado. Mas ele confirma em juízo. Que vale aquela voz era de quem? Do Pato Donald? Não, a voz era dele. Ele diz textualmente que a polícia estava obrigando que ele falasse o que ele não queria falar. Mais do que isso. Mas por que ele não confirmou isso perante o juiz? O cara ficou 129 dias preso. Vamos lá, vamos aprofundar no pedido, porque este eu tive acesso. Vamos aprofundar... Não teve acesso à delação, né? Não tive acesso à delação, mas o que faz a autoridade policial? Ela coloca alguns trechos do que teriam sido os atos ilícitos praticados pelo general. Os trechos. Então vamos lá. Então ela diz que o general Braga Neto teria procurado a família do tenente-coronel Cid para obter informações a respeito da colaboração dele. É mentira isto. Quem procura o general Braga Neto é o pai do senhor Cid. Então o senhor está falando que o general Lorena Cid procurou o Braga Neto? Está nos autos. E não o Braga Neto procurou. A autoridade policial, ela distorce os fatos, induz em erro o Ministério Público, induz em erro o ministro Alexandre de Moraes. Não é verdade isso. E mais do que isso, o pai do tenente Cid é chamado para prestar depoimento e diz que o general Braga Neto não perguntou sobre a delação. Veja o risco desse depoimento, Demétrio. O pai desmente o filho. Teoricamente, isso poderia ser utilizado, inclusive, para rescisão da colaboração. Aí o que a polícia faz? Olha, esta é a prova de que o pai estava com receio. Alguns pontos para levantar sobre essa fala do advogado. Primeiro ele fala, fez 11 depoimentos. Olha, se ele foi convocado para fazer 11 depoimentos, ou se ele se colocou para fazer 11 depoimentos por iniciativa própria, isso não altera em nada, absolutamente nada do que está acontecendo. A questão é que ele fez os depoimentos porque foi necessário serem feitos. E se tiver que fazer 20 depoimentos, isso não coloca em jogo absolutamente nada. A outra questão é falar, ele está 128 dias preso. Ele continua preso e daqui a pouco ele vai estar 2 anos, 5, 10 anos, a gente não sabe. E isso também não altera muito. Ele tenta fazer uma comparação com o que está acontecendo com o Mauro Cid, com o que aconteceu com a Lava Jato. A questão da Lava Jato, muitas vezes, a gente observa que foi utilizada essa questão da delação premiada e foi utilizada quase que uma chantagem com as vítimas e alguns réus, exatamente para que se chegasse até uma informação que, olha, em nenhum momento essa informação chegou. Eles tiveram que condenar o Lula por uma suposição. Não é o que está acontecendo agora. Agora, as investigações são muito robustas. A gente tem mensagens dos celulares, a gente tem documentos, a impressão desses documentos, tem inclusive até o levantamento de quando e onde esses documentos foram impressos, que são esses documentos de minuta de golpe e essas coisas todas. Então, quer dizer, é muito robusto, existe cruzamento de dados e uma série de questões. Uma outra questão
O advogado tentando dizer que o Mauro Cid foi forçado a fazer isso, quando na verdade a própria repórter, a Sadia, ela diz, olha, mas não, ele está dizendo que falou de iniciativa própria, dentro dos autos. Mas tem um áudio da Veja. Sim, mas nos autos ele fala que foi por iniciativa própria, que é o que interessa para o processo. As questões que estão no entorno interessam muito pouco. Tem uma outra questão também que é muito importante, é ele tentar inverter essa situação. Foi o pai do Mauro Cid que procurou o Braga Neto, e não o Braga Neto que procurou o Mauro Cid. Ele também tenta dizer, olha, mas de onde que veio esse dinheiro? Como que aconteceu esse dinheiro, que é uma das provas principais, né? O dinheiro que o Braga Neto deu para os terroristas. Mas de onde veio esse dinheiro? Mas isso não é uma questão do Mauro Cid. Olha, eu vi que ele deu dinheiro. É o suficiente. É um testemunho suficiente. Olha, ele deu dinheiro. Agora, o Mauro Cid não tem a obrigação de falar, olha, da onde veio esse dinheiro, como é que aconteceu, os detalhes sobre isso. Porque muitas vezes ele pode não... Muitas pessoas não têm acesso. Você viu alguém dar o dinheiro, mas você tem que saber de onde que veio. Você tem que trazer informações sobre isso. Ele está colocando uma delação que vai proporcionar para a Polícia Federal fazer a investigação para saber. Inclusive, essa é uma pergunta para o próprio Braga Neto responder. Agora, ao que tudo indica, o Braga Neto vai negar. E aí vai ficar um jogo aí de questões entre os dois. A palavra de um contra a palavra do outro. Apesar da gente ter o último ponto que eu quero trazer aqui para você. Não é apenas a palavra do Braga Neto que vai ser preponderante frente às provas concretas. A gente tem mensagens que foram emitidas por todos aqueles que estavam envolvidos, pelos outros militares, mensagens que mostram o Braga Neto hostilizando familiares de outros colegas do Exército, de outros colegas militares. Esse foi um ponto, inclusive, de ruptura entre o Exército e as Forças Armadas com o próprio general. Porque as pessoas falaram, poxa, mas espera aí, esse cara foi perverso demais. Então, veja bem, não é simplesmente uma questão, como a gente está observando aqui o advogado, não é só uma questão do Braga Neto falar algumas coisas. Ele vai ter que explicar as provas concretas. Todas as mensagens que ele passou pelo celular. Então, como que você vai desmentir isso? Você tem uma prova. Olha, você pegou o seu celular, você passou essa mensagem, você deu ordens por intermédio do celular. Outras pessoas cumpriram as ordens que você mandou. Você fez uma articulação. Você elaborou um documento. Então, assim, não é simplesmente, sabe, não é uma palavra, não é o que o Braga Neto vai falar que vai se contrapor às provas concretas. E aí a gente tem um último ponto, que é esse pedido, né? Não sei se ele vai ser acatado ou não, é o pedido de uma acareação, uma conversa entre Braga Neto e Mauro Cid cara a cara. Isso daí, sinceramente, isso daí para mim é cinema. É cinema. Imagina se isso pudesse até ser filmado e divulgado publicamente. É cinema. Porque, na verdade, aí vem aquele ponto que eu trouxe para você antes de trazer essa reportagem aqui, o trecho da reportagem. Tem um que ganha com isso, tem um que perde. Quem ganha com isso, obviamente, é o Alexandre de Moraes. Porque uma cariação entre os dois vai fazer com que um tente entregar o outro, um tente incriminar o outro e, de certa forma, eles vão levar informações para que as investigações fiquem ainda mais apuradas e para que a elucidação dos crimes possa acontecer de uma forma mais objetiva. Então, quem ganha nesse processo é o Alexandre de Moraes. E tem um grande perdedor dessa história. O grande perdedor não é o Braga Neto e também não é o Mauro Cid. O grande perdedor é o Bolsonaro. Porque nessa luta, nessa briga, nesse quebra-pau entre os dois, quem vai perder é o Bolsonaro, porque os dois estão lutando para livrar
o seu bumbum que está na reta, certo? E o Bolsonaro nessa história que se dane. Um está querendo sair da cadeia, o outro também. Então, essa história, ela tem outros capítulos. Mas a entrada desse advogado, que é o que tudo indica, realmente parece não caminhar para uma situação de delação premiada e a negativa por parte do Braga Neto dos crimes que supostamente o Braga Neto cometeu, e alguns desses são quase que impossíveis de negar. Essa situação ela vai se desenrolar para algo que pode piorar ainda mais a situação dos dois também, né? O Braga Neto também não é o maior perdedor, mas ele também perde. O Mauro Cid provavelmente também vai perder. E a gente vê uma situação em que esses golpistas todos que acabaram fomentando o ataque terrorista contra os 3 prédios na Praça dos Poderes, eu acho que aí é que nós vamos ter uma resolução que caminha para que a gente possa ter a justiça e para que a gente possa cada vez mais, né, afastar esse fantasma de golpe do nosso país e da nossa democracia. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Eu gostaria muito de saber. Muitas informações, muitas nuances, muitos desdobramentos, mas coloca aqui, eu gostaria muito que você falasse o que você pensa. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, por favor. E olha, eu peço, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente tem uma meta aqui, que é a meta dos 800 mil. Quando esse canal chegar a 800 mil, eu vou ficar um mês de peruca. A credibilidade vai pro ralo, né? Um mês de peruca para comemorar, né? O meu irmãozinho Felipe Neto, ele pintava o cabelo. Ele não tem como pintar o cabelo, mas eu tenho como colocar. E eu quero ter uma dica, se a gente tem uma dica especial para você, apenas com seu celular, você pode ter uma renda extra. Ainda esse ano dá para você começar. É apenas com seu celular. Você vai trabalhar da onde você quiser, como você quiser, o tempo que você quiser. E aí, se você entrar aqui nesse link da descrição, você entra aqui na descrição, o primeiro link da descrição, eu mesmo vou explicar todos os detalhes para você, tá bom? Para você ter essa renda extra aí e começar 2025 com a possibilidade de ter um dinheirinho a mais aí. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Seja um membro aqui do canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dê essa força pra gente. A gente tem verdadeiros anjos que todos os meses ajudam com um pouquinho, mas a ajuda de todos eles fazem com que a gente tenha condições de levar adiante o nosso trabalho. Você também pode fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Sempre lembrando, tudo aqui é gratuito, você não é obrigado a nada, é só se você puder e se você quiser. Tenha um bom sábado, um bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.